E nós começamos hoje com o reitor Walden Steffen Júnior, que vai falar um pouquinho para a gente sobre a reunião do Conselho Universitário realizado na tarde de hoje. Boa noite, reitor. O que ficou decidido nesta reunião de hoje? Bem, foi o início, né, da apreciação da resolução do Conselho Universitário que regulamenta o processo sucessório para a reitoria da Universidade Federal de Uberlândia 2025-2028. E hoje era uma reunião extraordinária, portanto, uma reunião presencial, desde a pandemia, né, é a primeira oportunidade em que o Conselho Universitário se reuniu presencialmente. Perfeito. Então, muitas conselheiras e conselheiros gostaram, né, da experiência que não tínhamos já há bastante tempo. E outros novos no Conselho, pela primeira vez, tiveram o privilégio, né, de participar de uma reunião grande, com a participação ampla de todos os segmentos e, portanto, isso movimentou, de certa maneira, o nosso Conselho. E a reunião nós não conseguimos vencer toda a pauta, ou seja, não conseguimos apreciar inteiramente a resolução do Conselho Universitário para fazer exatamente o processo sucessório. Mas, de qualquer forma, algumas coisas importantes já foram definidas. Uma delas, e talvez a mais importante delas, seja o fato de nós realizarmos esse processo, essa consulta eleitoral, usando um processo online, remoto, através de um programa conhecido como Helios Voting. É um processo, é um software aberto, livre, que tem sido usado por muitas universidades e outras organizações em consulta eleitoral. Inclusive, é o mesmo processo que foi utilizado há 4 anos atrás. Perfeito. Só que 4 anos atrás, o nosso CETIC não estava muito bem ainda aparelhado para fazer uma consulta dessa natureza, onde estão envolvidos aí aproximadamente 30 mil pessoas. Então, é como um pequeno município. Município, exato. E, então, nós não tínhamos, na época, as condições técnicas para garantir a segurança do processo, transparência, tudo isso que é indispensável, né, num processo eleitoral. Então, naquela ocasião, quem realizou o processo propriamente dito foi a Universidade Federal de Santa Catarina. Nós contratamos para que fizesse toda essa parte do software de consulta eleitoral, foi realizado em Santa Catarina. Mas agora a situação já é outra, o nosso CETIC já tem as condições técnicas para garantir a segurança, a transparência do processo. Então, em princípio, o processo será conduzido aqui em Uberlândia mesmo, através da nossa equipe do CETIC. Mesmo com 4 anos de intervalo, é necessário fazer o Conselho se reunir para fazer essas decisões. Sim, porque há pequenos ajustes, né? Nós temos já uma resolução que regulamenta o processo eleitoral da UFO, de consulta eleitoral. Ele vem sendo aperfeiçoado ao longo de 30 anos, né? Mas a cada 4 anos é necessário se rever. E sempre há algum aspecto que pode ser melhorado, por exemplo, garantindo aí cada vez mais a participação da comunidade universitária, a própria forma de consulta, né? No passado era através de cédulas em papel, agora estamos evoluindo para um processo eletrônico, né? Então, a cada 4 anos é normal que o Conselho Universitário aprecie novamente essa resolução e sempre há ajustes a serem feitos, sempre na tentativa de melhorar aquilo que já é bom, porque é um processo confiável, tem sido testado ao longo de muitos anos, né? Então, eu creio que, mais uma vez, o Conselho Universitário está com muita tranquilidade, uma reunião conduzida em alto nível, participação de todos
os segmentos da comunidade universitária. Então, é muito importante, esses momentos são muito importantes para a vida universitária como um todo, né? E é claro, são outros candidatos, né? Dessa vez não há possibilidade de reeleição, né? Então, é um processo totalmente diferente nesse aspecto. O conselho, ele tem quantos membros e ele sempre são os mesmos membros ou existe uma mudança de acordo com o ano eleitoral? Não, há mudança porque, na verdade, os membros do Conselho Universitário são eleitos pela comunidade, são diretores de unidades acadêmicas, coordenadores de curso. Também nós temos a representação dos vários segmentos, né? E o nosso conselho é um conselho considerado, quando a gente compara com as demais universidades federais ou institutos federais, é um conselho universitário considerado muito representativo. Ele tem aproximadamente 170 membros, né? E, portanto, é preciso garantir o quórum para essa reunião. Então, é uma reunião grande, né, com a participação ampla da comunidade. E nós conseguimos já iniciar, colocar no SEI, né, no sistema nosso eletrônico de informação, nós conseguimos colocar os documentos necessários para essa reunião já desde o dia 17 de abril à disposição das conselheiras e conselheiros. De qual forma que certamente a comunidade que participou do conselho, ela pôde apreciar já esses documentos há alguns dias, né? Isso também facilita o processo de discussão. Perfeito. Hoje vocês conseguiram deliberar algumas coisas e já transferiram o restante da reunião para uma outra data. Então, a reunião, o Conselho Universitário já está convocado para o dia 15, ou seja, para quarta-feira da semana que vem. Até no momento havia uma certa dificuldade, porque na quarta-feira, às 14 horas, nós já temos previsto em calendário uma reunião do Consex. Mas nós vamos ver com a possibilidade, como é que está a pauta dessa reunião. Temos a alternativa também de colocar essa reunião no período da manhã, deixando o período da tarde para o Conselho Universitário. Perfeito. Então, muito obrigada pela entrevista. Seja sempre bem-vindo. Quando o senhor quiser, o senhor pode retornar aqui. Eu agradeço muito. Sou eu que agradeço e certamente a entrevista tem esse objetivo aí de levar informação à nossa comunidade universitária, também à comunidade externa. Então, agora, todos estão sabendo que a Universidade Federal de Uberlândia está em processo sucessório e teremos, a partir de 5, 6 de janeiro do ano que vem, uma nova gestão. Perfeito, então. Muito obrigada. Eu que agradeço.